Oi, pessoal, tudo bom? Sou a professora Lisane, de língua portuguesa. Eu estou chegando na escola para assumir as turmas do professor Sérgio. E além de me apresentar nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho sobre o que vocês vão encontrar no primeiro bloco que eu produzi para vocês, que vai estar no bloco 11. E também algumas observações sobre o conteúdo do bloco 10, que o professor Sérgio produziu. Só são algumas observações, mas sintam-se livres também para continuar tirando dúvidas sobre esses assuntos anteriores comigo nas próximas aulas. Inclusive, depois eu vou retomar esses assuntos para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Bom, primeira coisa é sobre o bloco que eu produzi para vocês, né? Eu já peço para vocês não ficarem com medo. Apesar que quando a gente avisa não fiquem com medo, as pessoas geralmente já ficam com medo, né? Mas não se preocupem, porque eu preciso avisar que vocês vão encontrar questões de português um pouco mais extensas. Mas é só nesse primeiro momento, tá? Eu fiz isso porque eu preciso conhecer vocês. Então eu coloquei até uma observação, vocês vão ver quando receber o bloco, que se vocês não souberem responder por qualquer motivo, vocês podem dizer isso na questão. Professora, não entendi, não consegui resolver essa questão. Pode colocar. Porque a ideia dessa primeira atividade é realmente para que eu possa conhecer as dificuldades que vocês têm com língua portuguesa, como é que vocês estão se relacionando com a disciplina de português, tá bom? Então, não se assustem e sejam bem sinceros. Se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma questão, pode comentar, tá? Inclusive, coloquei também um espaço só para vocês fazerem comentários de como vocês se sentem com a disciplina de língua portuguesa, para que nas próximas atividades eu possa ajudar melhor vocês, para que a gente possa se comunicar melhor e eu possa tentar fazer com que esse ano seja finalizado de uma maneira bem tranquila com língua portuguesa, tá bom? Então, a seguir, algumas observações sobre a atividade 10 que o professor Sérgio fez, mas, de novo, sintam-se livres a todo momento para tirar dúvidas comigo, para conversar, enfim, tá bom? Então, até logo, até as próximas aulas. Vejo vocês em breve. Beijo, tchau, tchau. Oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho hoje sobre o conteúdo que o professor Sérgio produziu para o bloco 10 de vocês. O conteúdo se refere às vozes verbais. Mas o que é isso? Tem voz no texto? O que é isso? Bom, as vozes verbais nada mais são do que como nós produzimos, né, a ação do verbo e quem assume essa ação do verbo. Ora, se eu sei que o verbo ele direciona a ação, o estado, o fenômeno sobre algo, há alguém que assume essa ação. Vamos chamar, então, de vozes verbais as diferentes formas assumidas pelo verbo. São três as vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva. E esta voz passiva nós vamos ver de duas formas: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Sobre a primeira voz, a voz ativa, a gente tem que pensar quem aciona o verbo. O professor Sérgio colocou um exemplo no material do bloco 10 de vocês, que foi o seguinte: Josevaldo entregou a carta a Jupira. Ora, primeiro, cadê o verbo? O verbo é entregou. Se a gente está falando que as vozes verbais dizem respeito a quem assume a ação do verbo, eu tenho que saber, portanto, quem realizou a ação de entregar. Neste caso, a ação de entregar a carta a Jupira foi feita por Josevaldo, que é o nosso sujeito. Logo, eu vou afirmar que a voz ativa nada mais é do que o sujeito assumir, o sujeito se responsabilizar pela ação do verbo. Ok? Vamos agora perceber a voz passiva. Se, no exemplo anterior, de Josevaldo entregou a carta a Jupira,
nós percebemos que Josevaldo era o sujeito e esse sujeito havia assumido a ação do verbo entregar, então eu estava vendo uma voz ativa. No caso da voz passiva, o sujeito, ele não assume a ação do verbo. Eu passo a ter um elemento chamado agente da passiva. Esse agente da passiva, ele se apresenta no período justamente para assumir a ação do verbo que o sujeito não fez. Olhe só o exemplo que o professor Sérgio utilizou. A carta foi entregue por Josivaldo a Jupira. Veja que agora eu tenho como sujeito a carta. E percebemos que ao invés de assumir a ação de entregar, a carta sofreu essa ação, porque foi ela o objeto a ser entregue a Jupira. Então chamamos a carta de paciente da ação, porque ela de fato foi o elemento que sofreu essa ação. Então, quem é que vai assumir? Ora, continuamos com Josivaldo. Ele continua sendo a criatura que entregou a carta a Jupira. É só que nesta construção, a carta foi entregue por Josivaldo a Jupira, ele não é mais o nosso sujeito. Ele se tornou o agente da passiva. Ele se tornou o elemento que assumiu a ação verbal, enquanto o sujeito, nesse caso, ele se tornou paciente. Na voz passiva, nós temos duas formas de apresentá-la. A primeira delas é a voz passiva analítica. Neste caso, nós vamos ter na organização da frase, na organização do período, tanto um sujeito paciente, que continuamos pensando no exemplo que o professor Sérgio produziu, a carta foi entregue por Josivaldo a Jupira. Nosso sujeito é a carta e ele é paciente, pois sofreu a ação verbal. Além de termos esse sujeito paciente, na voz passiva analítica, nós vamos ter uma construção verbal chamada locução verbal, que é uma construção formada por dois verbos. O verbo ser, que nesse caso está flexionado em foi, e o verbo principal, que é aquele verbo que consegue conduzir o sentido principal que nós queremos entregar, que nesse caso é o verbo entregue. Então, foi entregue é nossa locução verbal. E, além disso, nós temos também justamente quem assumiu a ação que o sujeito não fez, já que nós temos agora o sujeito paciente. Nós vamos ter o agente da ação, que chamamos de agente da passiva. Dessa vez, por Josevaldo. O que será, então, a voz passiva sintética? A voz passiva sintética será desenvolvida de uma forma mais curtinha. Essa forma mais curtinha, ela não vai mais apresentar o nosso agente, né? Então, a gente não vai ter conhecimento da criatura, do elemento que assumiu a ação verbal. Nós vamos ter apenas a informação de que houve, né, uma ação e o sujeito se tornou paciente dessa ação. Entregou-se a carta a Jupira. O professor Sérgio ainda colocou no material de vocês como a gente consegue passar da voz ativa para a voz passiva. Ou seja, como a gente consegue transformar uma construção que estava em voz ativa para que ela se torne uma construção em voz passiva. Para isso, o professor Sérgio fez um desenho para vocês, que inclusive eu reproduzo aqui do lado. Observem que na primeira construção, Noé construiu uma arca. Nós temos o meu sujeito, que está na voz ativa porque ele assumiu a ação de construir. Quando eu transformo na voz passiva,
O que antes era o meu sujeito tem uma setinha aí encaminhando ele para se tornar o agente da passiva. O meu verbo, ele passa a ser construído na forma de locução verbal, naquele mesmo raciocínio. O verbo ser, dessa vez a gente flexionou no passado, foi. E o meu verbo principal, que condensa o sentido que eu quero passar para o meu leitor, está no particípio, né? E o meu objeto, ou seja, a coisa que foi construída, para onde ela vai? Ela se torna na voz passiva o meu sujeito. Então, se na voz ativa nós temos Noé construiu uma arca, esse período se torna, na voz passiva, uma arca foi construída por Noé. Ok? Até as próximas aulas.